Muito boa tarde a todos que estão nessa hora do almoço aqui com fome assistindo a gente. É muito bom estar aqui. Eu quero agradecer a Bayer pelo convite, ao Betinho pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre HCC nesses tempos de mudança, né? Então, o que nós temos aqui é uma história da evolução do tratamento do CHC avançado. O que é que a gente tem hoje aqui para falar? Meu conflito de interesse, que essa apresentação é patrocinada pela Bayer. E o que é que a gente sabe até então? As falhas terapêuticas com quimioterapia citotóxica eram recorrentes, sempre foram recorrentes. Desde o uso da doxorubicina, a 5-FU, nenhum desses tratamentos sistêmicos foi efetivo para o paciente com o CHC avançado. Então, o que é que aconteceu no cenário do CHC nos últimos tempos? Né? O que a gente vê, os marcos históricos são o critério de Milão, quando começou-se a transplantar o paciente com HCC, depois o estadiamento do BCLC já em 99, e depois a quimioembolização, e aí foi que tudo mudou em 2008. Em 2008 a gente teve esse dado aqui do estudo SHARP, que todos já conhecem, o estudo SHARP, que foi o único que mostrou aumento de sobrevida real em relação ao placebo. Quando comparado o sorafenib com o placebo, a gente já sabe desses dados todos, um aumento de sobrevida média de 2,8 meses, e que foi extremamente interessante e mudou toda a história durante anos do carcinoma hepatocelular. E hoje o que nós temos é uma classificação, na linha do tempo das terapias sistêmicas, a gente está em amarelo aqui, as drogas que nós temos em primeira linha, atualmente disponíveis. Lembrando que o sorafenib começou em 2006, 2008, por ali. A publicação foi seminal em 2008. Depois veio o de não inferioridade do levantinib, que vai ser falado mais adiante. E, mais recentemente, em abril desse ano, veio a tezo-ibeva em comparação com o sorafenib. Então, isso aqui veio mudar um pouco do que a gente tinha como conceito de terapia sistêmica no HCC, principalmente depois que se adotou, então, o CHILD, aliás, o BCLC como o padrão no mundo ocidental inteiro, lembrando que o estágio C é do qual nós estamos falando atualmente, que as terapias sistêmicas são basicamente hoje, em outubro de 2020, a tezo-ibeva, sorafenib e levantinib, e nós temos um sem número de segundas linhas e podemos até discutir terceiras linhas e quartas linhas, porque os nossos pacientes estão vivendo muito mais. Era isso só para introduzir, e eu gostaria já de passar para a próxima apresentação, que é da doutora Viviane Mello, que é nossa amiga da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do serviço de gastro hepato de clínica da Clínica AMO e responsável também pelo ambulatório de tumor. Viviane vai falar sobre individualização dos tratamentos. O que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje e o que é que a gente pode melhorar. Com você, Vivi. Obrigada, Fabinho. Obrigada, Bayer, pelo convite. Obrigada à organização do evento. Então, nesses próximos minutos, esses são meus conflitos de interesse, a gente vai falar exatamente sobre as mudanças do tratamento, né? Então, durante muito tempo, a gente teve o sorafenib, uma droga única, né? E era única linha e única droga, e a gente tinha que se virar somente com isso. E aí, nesses últimos anos, a gente tem uma leva de medicações, de inibidores de tirosina-cinase, de imunoterapia, que apareceram e que acaba até meio que confundindo a gente, porque a gente tem tantas opções, a gente não sabe exatamente qual é a melhor ordem, né, quais são as melhores drogas que a gente deve utilizar. E vamos hoje tentar ajudar nisso daí. Então, existem alguns fatores que podem influenciar, são fatores do doente, principalmente a sua função hepática e o grau de hipertensão portal por conta do risco de sangramento. Existem fatores do tumor, a extensão da doença, a agressividade, como ele respondeu a terapias prévias, grau de invasão vascular, expressão de biomarcadores, que no CHC ainda não está muito claro, o tipo de progressão em relação ao tratamento anterior também parece ter influência em relação à sobrevida, mas a gente não sabe como a gente deve agir conforme cada um desses fatores, então existem respostas que a gente ainda não tem. E existem fatores do tratamento. Cada uma das drogas com seus mecanismos de ação e os eventos adversos também devem ser ponderados.
Então, em relação ao que a gente tem do tratamento da terapia sistêmica nos pacientes de primeira linha, sorafenib todo mundo já conhece, o Fábio já falou, é uma medicação que está há muito tempo no mercado e ela ganha por isso, né? Ela tem essa vantagem, porque por estar muito tempo no mercado, a gente teve tempo de ganhar segurança, de saber manejar bem. Então, a gente, nesse período aí, todo mundo já fez uso do sorafenib em situação adversa, pacientes que não eram muito adequados, mas como era a única opção, a gente acabava, em algumas situações, utilizando. Então, a gente ganhou experiência, a gente tem estudos que mostram que pode ser utilizado em pacientes com disfunção hepática, pacientes cheios de B, tem estudos em pacientes com insuficiência renal. Então, é uma medicação que a gente conhece mais e a gente se sente confortável por conta disso, e isso conta muito a favor da droga. O lenvatinib, ele veio, se mostrou não inferior no estudo de não inferioridade, mas nos critérios de exclusão, eu acho que isso é extremamente importante a gente avaliar quem foi que foi incluído nesses estudos. Então, eram pacientes basicamente cheios de A, a população cheia de B muito pouco representada, e foram excluídos pacientes que tinham fatores prognósticos mais piores, né, como invasão de ramo de porta principal, invasão de via biliar e pacientes que tinham acima de 50% do fígado acometido. Então, essa população foi uma população que tinha fatores prognósticos que eram melhores em relação a o que a gente tem na vida real. E aí, como o Fábio falou, né, esse ano veio a combinação, saiu o estudo da combinação do atezo com o beva, que é uma imunoterapia associada a um antiangiogênico. E aí a gente viu que, de fato, existe um ganho de sobrevida em relação ao braço do sorafenib. Mas eu acho que tem algumas ponderações que a gente deve fazer aqui. Primeiro, os critérios de inclusão, né? Excluíram basicamente pacientes cheios de A e foram excluídos pacientes com doença autoimune, certamente por conta do risco da imunoterapia, que pode levar a uma ativação e uma piora da doença, e a gente não sabe exatamente como vai se comportar. E eram somente pacientes com baixo risco de sangramento. E isso acaba sendo um problema. O bevacizumab, ele leva um aumento de risco de sangramento, então essa população foi mais restrita, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E quando a gente pensa nessas drogas, na imunoterapia principalmente, a gente fica se questionando como vai se comportar as doenças virais, que são tão comuns no caso do CHC. A gente não tem ainda essa resposta, mas nesse estudo aqui, no estudo do Atese e Beva, o que foi visto foi que parece que os pacientes que têm hepatite B e C, eles tendem a responder melhor do que os pacientes de outra etiologia, mas isso é análise de subgrupo, a gente não pode tirar conclusões maiores disso daqui. Em relação aos eventos adversos, esses pacientes eles cursam mais com hipertensão, é um dos eventos mais importantes, foi o evento mais importante, e vale chamar a atenção em relação ao risco de sangramento. O grupo do Atese-Bev ele teve mais sangramento, tanto varicoso quanto não varicoso, do que o grupo do sorafenib. O que acontece é que o bevacizumab, né, acho que isso não ficou muito claro nos eventos adversos do estudo, mas eu acho que vale a pena a gente conhecer isso daqui. Os pacientes que usam bevacizumab, eles têm um risco de perfuração intestinal, fístulas e abscessos. Eu, particularmente, acompanhei alguns pacientes que usavam por outras doenças e que tiveram quadro de perfuração, de abscesso. Isso não é uma coisa incomum. Risco de descência de sutura. Então, existe uma orientação de administração não deve ser feita 28 dias após intervenções cirúrgicas, evitar cirurgias de grande porte 6 a 8 semanas após a infusão, exatamente por conta do risco de descência de anastomose. E sangramentos e eventos tromboembólicos também é um evento que a gente deve se preocupar e que eles ocorrem especialmente pacientes acima de 65 anos. Então, resumindo essas 3 drogas, a gente tem o sorafenib, que os critérios, né, de uso, né, eles são mais estendidos, e a combinação do Atese e Beva, ela acaba sendo foi um pouco mais exclusiva, né, excluiu pacientes com hepatite autoimune, e a gente tem um risco de hipertensão e sangramento que é maior. Então, isso deve ser considerado. Em relação às drogas de segunda linha, a gente teve o regorafenib, foi a primeira medicação que a gente conseguiu incluir em segunda linha no paciente com CHC, então foi um grande ganho isso daqui. Nos critérios de estudo, então, de inclusão, eram pacientes que eram cheios de A e teve um aumento de sobrevida em relação ao placebo, então foi a primeira droga de segunda linha que a gente teve.
E aqui, nesse estudo, a gente acabou tendo um conhecimento, né? Os pacientes que progridem com doença extrahepática, eles tendem a ter um tempo de sobrevida que é menor. Então, lógico que a gente não sabe exatamente como a gente deve agir com esse paciente, mas talvez esse paciente aqui seja um paciente que mereça tratamentos que sejam um pouco mais agressivos, que consigam controlar mais a doença, mas a gente também não sabe qual é a droga que vai levar uma melhor resposta nessa população. Mas esse paciente aqui é um paciente que a gente deve se preocupar mais. As outras medicações, o ramucirumab foi em pacientes com alfa-fetoproteína acima de 400, em segunda linha, pacientes que usaram sorafenib, que também incluiu apenas pacientes charge-A, e que nessa população específica houve um ganho de sobrevida em relação ao grupo placebo. A gente teve o cabozantinib, que foi em pacientes charge-A, de segunda ou terceira linha. Foram excluídos também pacientes que tinham infecção pelo vírus B ou vírus C ativa, com relato de ascite ou encefalopatia hepática. Uma situação, a infecção pelo vírus B e vírus C em atividade. Vírus B a gente até que controla mais, mas infecção ativa pelo vírus C é uma coisa que a gente vê com frequência, então essa população foi excluída. E a medicação também mostrou um ganho de sobrevida em relação ao placebo. E aí vem as medicações as imunoterapias, né? Então, o pembrolizumab foi comparado com placebo, também em pacientes que haviam usado o sorafenib. No estudo foram incluídos pacientes charge-A, sem invasão de porta principal, então pacientes que tinham um prognóstico que era um pouco melhor. E, na verdade, assim, foi visto um aumento de sobrevida em relação ao grupo placebo, mas isso não demonstrou relevância estatística, não foi estatisticamente significante. Mas a gente teve alguns pacientes que acabaram, por falta de opção, utilizando também o pembro. E o nivolumab, né? Na verdade, o estudo do nivolumab, ele teve algumas coortes. Essa coorte aqui, o nivolumab é uma imunoterapia, e nessa coorte aqui foram avaliados 2 esquemas de dose diferentes, incluídos pacientes charge-A com bilirrubina abaixo de 3, carga viral baixa, excluídos pacientes com infecção pelo vírus B ou vírus C ativa, com relato de ascite ou encefalopatia hepática. E em todas as populações que foram avaliadas, foi visto que havia resposta objetiva. Acabou que o FDA, por conta desse estudo, acabou liberando a medicação com estudo de fase 1, 2 para o mercado. A grande dúvida é como é que essas medicações vão se comportar em relação à cinética viral. E aí, no estudo do nivolumab, a gente tem, né, uma avaliação da cinética viral. É muito errático, tem pacientes que diminuem a carga viral, tanto do vírus B quanto do vírus C, tem outros que aumentam. Então, a gente não tem essa resposta ainda de como exatamente se comporta, pode ter fatores do paciente também que podem influenciar. Em relação aos marcadores biológicos, os marcadores da imunohistoquímica, né? Nas outras neoplasias, a gente sabe que esses marcadores, eles importam e a terapia ela é guiada conforme esses biomarcadores, mas no CHC isso ainda não está muito claro, então a expressão de PDL1 para o nivolumab, ele parece que não teve grande importância, pelo menos não nesse estudo, então precisamos ainda de mais dados. E aí, uma outra coorte desse mesmo estudo, a combinação do nivolumab com o ipilimumab, né? Então, são a combinação de 2 imunoterapias, mas agindo em vias diferentes, que mostrou, na verdade, que houve uma sobrevida que variou de 12,7 a 22,8 meses. E a dúvida em relação a se a gente pode utilizar essas medicações em pacientes charge B, né, teve um braço dessa coorte que avaliou exatamente essa população, mas muito pouco paciente incluídos, foram 49 pacientes só, e aparentemente parece que neste grupo não houve uma taxa de descontinuidade que foi maior do que em relação aos pacientes que eram charge A, mas acho que a gente ainda não tem dados suficientes para poder ter segurança nessa população. Em estudos de vida real, a gente tem um estudo que foi apresentado no EASL desse ano, que comparou o regorafenib com o nivolumab, um estudo não randomizado, retrospectivo, de um grupo, de um centro só, e que, na verdade, não viu diferença em relação à sobrevida global, à sobrevida livre de doença e o tempo de progressão entre os 2 grupos.
E quais são os riscos que a gente tem associado à imunoterapia? Eu acho que isso também é importante. A imunoterapia ela leva a uma ativação do sistema imune, um aumento da atividade de células T, do nível de citocinas, de nível de autoanticorpos e aumento de processos inflamatórios. Então, pode levar a uma série de reações que são imunomediadas. Nesse estudo aqui foi visto que existe risco, isso aqui para outras neoplasias, mas existe riscos em pacientes que têm hepatite B de ativação, de reativação da hepatite nessa população. Então, a medicação ela pode levar ao aumento o risco de reativação, a gente precisa ter cuidado e iniciar a profilaxia. E a imunoterapia ela está associada a uma série de efeitos imunomediados. Normalmente, eles não vêm só, o paciente tem tireoidite, diarreia e depois ele tem hepatite, mas a hepatite ela ocorre com alguma frequência, são eventos que ocorrem mais tardios e o manejo é bem direcionado, né? Um manejo que é bem específico. E acho que é importante a gente ver isso aqui, que quando você tem associação de nível com IP, você tem um aumento, né? A incidência de hepatite é muito maior e isso pode ser que no futuro impacte nos nossos pacientes. Então, o que é que a gente tem de medicação? Fazendo um resumo, né? A gente tem todas essas drogas que eu citei, todos os estudos foram estudos de progressão pós-sorafenib, então, o que a gente tem de segunda linha sempre foi avaliado após o uso do sorafenib. A população de estágio B não está na verdade, não está representada nesses estudos, e a gente lida agora com eventos adversos que a gente não lidava antes, com hepatite imunomediada, com diarreia imunomediada, que a gente precisa lidar agora com essas novas drogas. Então, qual é a sequência ideal de drogas? Os estudos eles apareceram e acabaram mudando um pouco a nossa forma de pensar. Então, antes a gente começava com sorafenib, mas hoje a gente tem uma opção que mostrou um aumento de sobrevida, mas para uma população que é extremamente restrita. E acho que esse aqui é um grande ponto de discussão. O que é que a gente deve fazer? Qual é a ordem que a gente deve usar essas medicações? Não existe uma resposta na literatura ainda para qual é a melhor sequência, mas podemos partir do atezibeva e seguir a linha habitual, que seria o sorafenib, e continuar depois com uma das medicações. A etiologia e o paciente, na verdade, vai importar muito. Precisamos lembrar que essa é uma doença extremamente heterogênea e já foi demonstrado que em diferentes locais do mundo a expressão desses biomarcadores ela pode variar muito, então é possível que haja resposta diferente em relação aos diferentes locais. Precisamos entender também como é que acontecem esses mecanismos de resistência a essas drogas, porque pode ser que isso influencie e nos ajude, né, a escolher a melhor opção de tratamento. O paciente com CHC ele é um paciente que ele acaba passando por muita terapia, então ele desde o diagnóstico, cirurgia, quimioembolização, e depois ele tem que seguir quimioembolização, ele tem que chegar bem ainda para poder fazer a primeira linha de terapia sistêmica, e ele ainda tem que estar bem para fazer a segunda, a terceira. A gente tem hoje várias opções, mas o paciente ele tem que chegar muito bem aqui no final. Então, esses pacientes que estão bem, eles têm várias opções de tratamento, e esses pacientes que têm hipertensão portal maior, que têm um volume maior de doença, eles acabam tendo menos opção, e acho que é essa a resposta aí que o Léo vai tentar dar para a gente. Obrigada. Obrigado, Viane. Foi ótima a sua aula. E agora a gente vai ouvir o Léo. Leonardo da Fonseca, que é oncologista clínico do Grupo de Tumores Gastrointestinais do ICESP, do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, e ele vai fazer agora uma avaliação de o que acontece quando o paciente não está nesses trials que a gente viu, né? E não é infrequente nós termos esses pacientes na nossa frente. O que é que a gente pode fazer por ele? Leonardo, obrigado. Obrigado, Dr. Fábio. Bom dia a todos os colegas. Obrigado pelo convite, a organização do simpósio e do evento. É um prazer estar aqui. E nesses próximos 15 minutos, nós vamos discutir alguns aspectos práticos. Eu diria que a predominância da nossa prática clínica, que é justamente aquele paciente para o qual a gente tem que extrapolar os dados dos estudos clínicos, da evidência forte, para tentar oferecer para ele o melhor tratamento possível na vida real. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. E, como já mencionado anteriormente, nós vivemos atualmente um bom momento para os pacientes e para os médicos que tratam carcinoma hepatocelular, principalmente pelo número muito grande de estudos clínicos que estão sendo publicados ultimamente. E, felizmente, muitos desses estudos são positivos e muitos desses estudos levaram à aprovação de diferentes drogas por agências regulatórias ao longo do tempo.
isso foi bastante positivo e produziu resultados bastante interessantes. Isso não é um privilégio exclusivamente do carcinoma hepatocelular. Nos últimos 10 anos, pelo menos, o número de estudos clínicos que estão sendo registrados tem aumentado exponencialmente. Portanto, o que a gente vê realmente é um aumento da evidência cada vez maior, mas, por outro lado, a se destacar que os estudos clínicos eles levam tempo e levam custos para serem feitos. Eles são feitos basicamente em grandes centros, então eles não incluem toda a globalidade de pacientes com uma determinada patologia. Eles necessitam de dados de vida real para serem confirmados, e muitos desses estudos são contemporâneos, eles se dedicam a responder à mesma pergunta, de modo que muitas vezes, por serem feitos por grupos ou companhias diferentes, eles adereçam principalmente uma mesma pergunta e às vezes causam com que os algoritmos, por mais que fiquem mais ricos e mais vastos em termos de opção, eles muitas vezes não são tão esclarecedores e passam a ficar um pouco confusos. E uma impressão que nós temos na nossa prática clínica, eu acredito que é comum a todos, é que à medida que o tempo passa, a nossa utilização de um determinado fármaco ela aumenta em relação àquela população que foi incluída nos estudos pivotais. Isso é bem claro para a sorafenib, quando inicialmente os dados vieram para pacientes com boa função hepática, com boa performance, e atualmente a utilização desse fármaco é muito maior. Isso em carcinoma hepatocelular é particularmente relevante, principalmente porque a maioria dos estudos inclui somente pacientes com boa função hepática, sem comorbidades limitantes e com um status performance favorável. Esse é um modelo hipotético do estudo clínico com uma droga antitumoral, onde a ideia dos critérios de inclusão serem estritos é justamente com que a progressão do câncer seja o único risco determinante de mortalidade presente. E o tratamento, o fármaco, o estudo, seja aquele fator modificador desse risco. Entretanto, no carcinoma hepatocelular, o que nós vemos é que existem diversos riscos competidores de mortalidade. O mais evidente dele é a cirrose. Entretanto, a maioria desses pacientes tem uma idade avançada, outras comorbidades, tem um risco maior de desenvolver eventos adversos, de modo que esses pacientes têm também, além do próprio progressão tumoral, outros riscos competidores de mortalidade. E para carcinoma hepatocelular, se nós pudéssemos identificar algumas subpopulações que são mais frequentes no nosso dia a dia, a gente destacaria a população de idosos, a população com algum grau de disfunção hepática e, mais recentemente, pela incorporação de agentes antiangiogênicos, o risco de sangramento. Além do que as evidências também elas não são exatas em qual é a melhor sequência de tratamento. Então, de modo que a sequência de uma droga após a outra, muito provavelmente essa evidência vai ficar faltando nos estudos posteriores. Talvez a subpopulação que mais seja subrepresentada em estudos de oncologia seja a população de idosos, né? A população oncológica ela é composta predominantemente por pessoas idosas. E a mediana de idade, por exemplo, nos estudos pivotais com terapias sistêmicas em carcinoma hepatocelular é ao redor de 65 anos. Só isso já nos dá uma ideia do desbalanço que existe. Isso acontece em todos os tumores sólidos. A gente vê que a proporção da população idosa incluída nos estudos clínicos ela sempre é inferior à proporção de pacientes idosos na população em geral. Isso faz com que os dados de vida real sejam bastante importantes nesse sentido, fora dos dados de estudo clínico. Esse é um estudo que nós fizemos aqui retrospectivo, com a experiência de quase 10 anos de pacientes que foram tratados no ICESP, onde nós vimos que aquela população acima de 70 anos teve um benefício aparentemente semelhante em relação à população geral e à população mais jovem do uso do sorafenib, com sobrevidas medianas que se sobrepõem ao redor de 10 meses, e com efeitos colaterais em taxas semelhantes entre esses dois grupos. O que chama atenção é que foi diferente, de fato, que nos pacientes idosos, os médicos iniciaram uma dose inferior de sorafenib em relação aos pacientes com idade menor. Isso mostra que provavelmente nós levamos na nossa prática clínica a idade muito em consideração, mesmo que nós não temos uma evidência muito clara de que esses pacientes vão ter mais efeitos colaterais. E esses dados estão passando a ser mais vistos com cuidado agora com os novos estudos prospectivos. Então, essa é uma subanálise do estudo que avaliou a superioridade de atezolizumab com bevacizumab. E foi feita uma subanálise que foi apresentada no congresso da ESMO, especificamente nos pacientes idosos acima de 65 anos. É curioso notar que a população ocidental ela é principalmente mais idosa do que a população oriental. Isso provavelmente tem a ver com a etiologia da hepatite B. E também que esses pacientes derivaram um benefício semelhante do atezolizumab com bevacizumab, tanto
somente incluindo os pacientes acima de 65 anos e aqueles abaixo de 65 anos, ou seja, a droga independente do grupo etário, ela parece ter um benefício sobre o sorafenib. E um outro subgrupo que eu creio que seja o mais comum na nossa prática clínica são aqueles pacientes com algum grau de disfunção hepática. É bem intuitivo a gente imaginar que os pacientes que têm uma função hepática bastante deteriorada vão ter uma sobrevida muito baixa. Isso nos faz ter a ideia de que provavelmente esses pacientes não se beneficiem de tratamento sistêmico, e provavelmente é verdade, dado todos os dados de vida real que a gente tem ao longo desses 10 anos com sorafenib. Mas talvez mais importante do que a escala Child seja a gente ver pontos que são marcadores de função hepática ruim. E, aparentemente, baseado em dados retrospectivos, a presença de ascite, independente especificamente de qual classificação de Child o paciente está, a presença de ascite parece ser um determinante de que o paciente deriva pouco benefício de tratamento sistêmico. E isso nós não podemos extrapolar o fato de ter com um inibidor de tirosina quinase para outros. Por exemplo, os dados que nós temos até agora, apesar dos poucos anos de prática com lenvatinib, são bastante desanimadores em pacientes com algum grau de disfunção hepática. Então, esse é um estudo japonês, onde o lenvatinib é a droga mais utilizada em primeira linha no Japão, onde a gente pode ver que a taxa de descontinuação do lenvatinib por efeitos adversos em pacientes com algum grau de disfunção hepática, por exemplo, o Child-Pugh-B7, chega a 60%, o que é bastante diferente com o que a gente vê de dados de vida real para a sorafenib, mostrando que cada droga deve ter a sua experiência particular avaliada para que a gente adote isso como uma prática na nossa vida diária. Outro grupo de pacientes são aqueles que iniciam o tratamento com uma função hepática preservada e perdem função ao longo do tratamento. E foi demonstrado de uma maneira interessante nos pacientes que foram randomizados para o estudo Celestial, que aqueles pacientes que randomizados para cabozantinib, mesmo que eles perdessem função hepática nas primeiras 8 semanas, sem deterioração clínica e sem progressão tumoral, ainda assim esse subgrupo de pacientes parece derivar um benefício de manter o tratamento sistêmico. Isso tem sido explorado com os tratamentos imunoterápicos. Então, o estudo Checkmate 040, que é um estudo multicoorte, se dedicou uma coorte exclusivamente para os pacientes em Child B, onde foi mostrado, como a doutora Viviane mostrou, que existe uma sobrevida global encorajadora para o subgrupo de pacientes com prognóstico inferior e existe uma taxa de eventos adversos que é bastante aceitável. Entretanto, faz sentido a gente ter atenção para o fato de que as drogas imunoterápicas trazem o risco de hepatotoxicidade. Essa hepatotoxicidade para um paciente que tem a função completamente preservada, como, por exemplo, pacientes com outras neoplasias, ela pode ser irrelevante do ponto de vista clínico ou pouco relevante. Porém, para um paciente que tem uma função hepática limítrofe, ainda que laboratorialmente normal, uma imunotoxicidade hepática pode ser determinante para uma falha terapêutica e uma falha de função hepática. Aparentemente, os tratamentos combinados, que são, coincidentemente, aqueles que são mais efetivos, eles parecem ter uma incidência de hepatotoxicidade maior em relação às monoterapias. Isso nós teremos que avaliar prospectivamente à medida que nós formos incorporando isso na nossa prática clínica. Ainda nesse tema, é importante dizer que todos os estudos com imunoterapia excluíram pacientes com transplante de órgão sólido, e particularmente na população de pacientes com carcinoma hepatocellular, essa é uma população importante, já que muitos pacientes foram transplantados de fígado no passado e recorrem ao tumor, e esses pacientes, muitos deles vão ser candidatos a tratamento sistêmico. Entretanto, os dados de vida real, que são coortes pequenas, que não somam 100 casos, mostram que a taxa de rejeição de órgãos, seja fígado, rim ou outros órgãos sólidos transplantados, é bastante alta, e a gente pode dizer que talvez seja até proibitivo com esses dados de vida real a gente usar imunoterapia em pacientes com transplante de órgão sólido. Parece que os anti-PD1, PDL1 têm uma taxa maior de rejeição, enquanto os anti-CTLA4 parecem ter uma taxa menor, mas eu diria que tudo que nós temos até agora mostra que nós temos que avaliar cada caso com muita cautela, e me parece proibitivo a gente propor uma imunoterapia para pacientes com órgãos sólidos transplantados previamente. Parece que para esses pacientes com transplante de órgão sólido, baseado em dados de vida real, ainda que fora de estudos clínicos, a sequência com inibidores de tirosina quinase, por exemplo, sorafenib, regorafenib, parece oferecer taxas de sobrevida bastante interessantes e semelhantes àqueles pacientes incluídos em estudos clínicos, e, portanto, provavelmente essa deve ser a nossa primeira opção, ainda que esses pacientes, mesmo nos estudos de inibidor de tirosina quinase, são subrepresentados. E, finalmente, é importante destacar que os pacientes com hepatopatia e carcinoma hepatocelular têm um risco aumentado de sangramento.
Por exemplo, a taxa de ruptura tumoral espontânea no Ocidente gira ao redor de 3%, que não é desprezível, e no Oriente existem reportes de séries de casos com até 12 a 14% dos pacientes com diagnóstico de carcinoma hepatocelular e sangramento espontâneo e ruptura espontânea do tumor. Esse evento tem uma mortalidade bastante alta e, obviamente, tem a ver com o tamanho do tumor e com a presença de cirrose. Outro evento hemorrágico relevante nos pacientes com carcinoma hepatocelular, obviamente, é o sangramento varicoso. E o sangramento varicoso, ele aparentemente parecia, nos primeiros estudos com sorafenib, um evento pouco frequente, que gerava em torno de 2 a 4% nos 2 braços desse estudo, mas a experiência prática mostrou que esse evento é um pouco mais frequente que isso, chegando até 15%, e parece ter relação com a presença de trombose tumoral. Por esse motivo, essa preocupação aumenta bastante, uma vez que nós estamos incorporando drogas que têm mecanismos de ação que impactam na angiogênese e na imunogênese. Por exemplo, a atezolizumab e bevacizumab. O risco de sangramento com bevacizumab, como a doutora Viviane comentou, ele é bastante alto, e isso é possível, nós vemos na prática, por exemplo, com pacientes que têm tumor de cólon, o primário presente, a taxa de sangramento, perfuração, etc., não é irrelevante. E estudos pré-clínicos mostram que a combinação de bevacizumab e atezolizumab, ela em modelos que tentam simular uma ferida, ou seja, que separam uma população de células epiteliais in vitro, mostram que a exposição a essa combinação, essas células epiteliais perdem muito a capacidade de reparar esse dano. Portanto, o bevacizumab e atezolizumab, em vigência de uma ferida ou de um sangramento, de uma lesão tecidual, ele pode ser um fator determinante, inclusive, de mortalidade com aumento do risco de sangramento. Ainda assim, o estudo em Brave 150, ele tomou cuidado de excluir aqueles pacientes que tinham varizes esofágicas não tratadas ou tratadas de uma maneira incompleta. E isso, ainda assim, foi observado alguns eventos de sangramento, inclusive com uma morte relacionada ao tratamento por sangramento varicoso. Isso mostra que, mesmo com todo o cuidado de seleção, essa é uma preocupação que na nossa prática diária deve ser vista, inclusive porque esses pacientes vão ter uma sobrevida mais longa. Então, além da avaliação inicial, ao início do tratamento, é importante que esses pacientes sejam acompanhados multidisciplinarmente para avaliar e reacessar esse risco de sangramento ao longo de todo o tratamento. Então, portanto, pacientes idosos, a idade não é um fator limitante. Os pacientes com disfunção hepática, nós temos dados que favorecem o uso de inibidores de tirosina quinase quando a disfunção hepática é moderada. Pacientes com transplante de órgãos sólidos, inibidores de tirosina quinase devem ser tratamento preferencial, e risco de sangramento demanda, de fato, um cuidado específico. E a outra dificuldade que nós vamos ter de transladar os resultados dos estudos clínicos para a nossa prática diária é tentar desmembrar um pouco esses algoritmos em algo que seja mais prático e inteligível. Obviamente, o acesso às drogas é uma preocupação, mas muito provavelmente o algoritmo na nossa prática diária ele vai ter uma série de variáveis. Por exemplo, a nossa primeira linha padrão hoje, com a combinação de atezolizumab com bevacizumab, ela pode oferecer, inclusive, taxas de resposta completa ou respostas duradouras, o que nos vão abrir perspectivas, inclusive, de tratamento local de doença metastática, que era uma perspectiva que não havia. Existem pacientes que vão progredir, mas ainda assim manter benefício clínico. Esses pacientes podem ser tratados além da progressão. E cada droga testada, a experiência vai nos mostrar qual é a melhor opção de tratamento para cada paciente. E isso nós vamos, talvez, construir nos próximos anos o algoritmo baseado em cada tipo e cada característica clínica. Ora, é isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Léo. Muito boa a sua explicação. E a gente ainda está naquela fase do limite do conhecimento científico para o HCC, né? A gente está vivendo um momento ainda de aprendizado. Eu brincava antes que, comparativamente a câncer de mama e a câncer de pulmão, por exemplo, nós ainda estamos na época do Monza, ou Escort XR3, e enquanto que agora tem Lamborghini aí no tumor de pulmão, mas a gente está melhorando, a gente está evoluindo muito nesses anos. Esses últimos 10 anos foram momentos de muita evolução. E agora eu chamo para compor a mesa e para falar para a gente, Dr. Roberto Gil, que tem uma vasta experiência no INCA e agora é médico oncologista da Oncoclínicas, e pode trazer para a gente o que é que nós estamos fazendo agora, qual é o sequenciamento que a gente pode dar a esses pacientes quando eles falham a primeira, a segunda linha.
favor, Gil, um abraço para você e muito obrigado. Obrigado a vocês. Não é uma tarefa fácil, em 15 minutos, falar de um assunto tão delicado, mas a gente vai tentar aqui colocar um pouquinho das nossas ideias. Esses são meus conflitos de interesse. Eu primeiro agradeço a Bayer me permitir apresentar a aula, que é de minha inteira responsabilidade. Aqui eu não estou refletindo as ideias do INCA, nem da Oncoclínicas, nem da Sociedade Brasileira de Oncologia, mas as ideias do Roberto Gil, e elas foram totalmente respeitadas na apresentação dessa aula. Muitas dessas coisas já foram apresentadas, eu acho que é interessante, mas se eu mostrasse esses slides, que eu faço oncologia há mais de 40 anos, há um tempo atrás a gente brincava que se você queria destruir a sua droga, você tratava tumor de rim, tumor de fígado. Os quimioterápicos nunca foram efetivos. E hoje a gente tem a dificuldade de escolha, quer dizer, a gente vive o mundo diferente. A gente foi modificando, conseguindo introduzir várias medicações, já foram muito bem apresentadas anteriormente. Esse aqui é o guideline da sociedade japonesa, que a gente sabe que chegou um certo momento onde esse momento é do tratamento sistêmico, e a gente apresenta hoje coisas impensáveis há um tempo atrás, que são tratamentos de primeira, segunda, terceira linha, e aí traz a responsabilidade do processo de escolha, a determinação do processo de escolha. Esse processo passa, por um lado, da análise científica das drogas, mas também, entendeu, das prioridades de aquisição, do seu valor aí em termos de eficácia, de custo, de tudo isso somado, porque isso vai garantir acesso ou não aos tratamentos. E eu acho isso é uma questão que, às vezes, os médicos não se atendam, de ter a dimensão do tamanho do impacto daquela medicação dentro de uma conjuntura e se ela merece ou não merece ser adquirida, ser comprada, ser administrada, garantir acesso à população como um todo. A gente está agora vivendo uma era nova. A gente, pela primeira vez, durante muito tempo, nós fomos testando as drogas em relação ao sorafenib. O levantinib foi um estudo de não inferioridade, quer dizer, ele não era um estudo para ser superior, era para ser um estudo igual, infelizmente com a droga um pouco mais cara do que a outra, que é uma coisa que às vezes a gente vê, talvez um pouco mais de toxicidade, mas uma discussão, mas efetivamente um estudo que traz a imuno associado a um antiangiogênico trouxe uma realidade de você suplantar uma terapia até então existente. É claro que com toda a questão e a perspectiva que a gente tem de toxicidade e de seleção de pacientes. E isso abre um caminho que inevitável. Certamente nós não vamos caminhar mais com a imunoterapia isolada, provavelmente nós vamos estar associando hoje com outras drogas, ou com 2 imunoterápicos, ou com outras drogas. Lembrando que isso é incremento de custo e dificuldade de acesso da mesma maneira, né? Quando você olha do ponto de vista do gestor, ele olha que até 2008 ele não tinha grande preocupação com o tratamento sistêmico do CHC, a partir daí ele começa a ter drogas que fazem, e a gente já teve uma luta grande, conseguiu a incorporação do sorafenib dentro do sistema público, e de repente em 3 anos a gente tem uma explosão de novas possibilidades e uma explosão de custo para tratar um paciente numa patologia que ainda cresce no mundo inteiro, a despeito de você começar a ter outros terapêuticos que podem impedir seu desenvolvimento na carcinogênese. O que a gente vai vendo? A imunoterapia, como eu falei, veio para ficar e veio de diferentes maneiras, né? E a gente tem um quadro dessa natureza, uma explosão de trabalhos científicos, de recuperação e de incorporação dentro do arsenal terapêutico num tempo muito curto. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar, às vezes a gente critica os gestores de todas as maneiras, mas a gente tem que pensar que, às vezes, o impacto da incorporação num tempo curto é uma dificuldade adicional que você tem para que você consiga garantir essa dinâmica. E esse quadro é um quadro representativo do Guidelines da Ásia, e a gente olha que nas diferentes drogas, como é diferente, dependendo dos países, e aí você está representado Singapura, Ásia, China, todos os lugares, como não é uniforme a incorporação ou ressarcimento das drogas, a aprovação das drogas nos diferentes países asiáticos. A mesma coisa acontece no mundo inteiro, quer dizer, você tem critérios diferentes. E eu acho que a gente discutir custo deve ser uma coisa completamente explícita. O NICE faz isso e eu acho que isso é bom. Não buscar subterfúgios, outros, como o Conitec durante muito tempo fazia, e hoje já está incorporando a questão econômica também. Quando a gente olha para a hepatite, quando a gente olha para o CHC, a gente tem que lembrar sempre que o CHC não é uma patologia isolada.
ele vem num cortejo de doenças hepáticas que talvez permitam intervenções em tempos preliminares que diminuam o seu impacto. E isso a gente tem que levar em consideração, quer dizer, você tem um tempo para você ver. A segunda coisa que foi muito falada aqui, que também essa doença ela é extremamente variável ao longo do planeta. Então, a gente se baseia, tem muitos estudos asiáticos, a incidência é grande, mas talvez os pacientes tenham mais hepatite B do que pacientes com hepatite C que você tenha na Europa. E aqui a gente tem o problema da obesidade, a gente está com a população cada vez mais obesa e a gente vai ter um cortejo diferente de doenças. Então, a gente tem que parar, mas é um problema importante quando ele é a quinta causa de incidência no mundo e a segunda em mortalidade. O que a gente tem aqui? Outra coisa que já foi bem falada aqui é a seleção de pacientes. A gente, nos estudos, a gente trata todo mundo igual, possivelmente doenças biologicamente muito diferentes. E a gente não consegue desenvolver ainda mecanismos de seleção biológica que nos permitam escolher melhor as drogas que a gente utiliza. Isso traz uma dificuldade, que a gente vai aceitando os resultados negativos como naturais dentro de uma patologia, mas eu acho que a gente tem que tentar melhorar sempre nessa perspectiva. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode desprezar, a continuidade permanente da busca de marcadores biológicos. E a gente tem que ter essa visão multidisciplinar. Hoje, eu vejo, às vezes, os colegas falando os hepatologistas estão tratando CHC, os oncologistas estão perdendo espaço, coisas que a gente já viveu na mama em outro lugar. Eu acho que o paciente tem que ser bem tratado. O paciente bem tratado é aquele paciente que consegue incorporar esse leque de opções de tratamentos e de contribuições dos cirurgiões, radiologistas, hepatologistas, oncologistas, radioterapeutas, porque a gente está vendo isso nas patologias. Então, a avaliação multidisciplinar ela tem que ser completamente utilizada dentro do tratamento da doença. A gente tem um mapa do Brasil aqui, no levantamento epidemiológico, que mostra que se nós não estamos na maior incidência global, nós temos sim uma mortalidade que ainda é muito grande. E eu acho que isso a gente tem que entender, quer dizer, talvez a nossa mortalidade é maior para a incidência que a gente tem. Por que acontece isso? Isso a gente pôde ver nesse estudo, que eu fico muito orgulhoso de ter participado, que foi um estudo que a gente desenvolveu dentro do mundo real, levantando dentro do DataSUS 28.822 pacientes entre julho de 2011 e junho de 2016, e que a gente encontra o diagnóstico de CHC em 86% de pacientes sem diagnóstico de patologia prévia. A gente lembra aquele slide anterior, 80% dos pacientes têm cirrose com CHC, e a gente tem 86% dos pacientes diagnosticados com CHC que nunca fizeram diagnóstico de doença hepática. E 76% dos pacientes com doença avançada. Isso é inaceitável e mostram as falhas do nosso sistema. O que acontece? Quando a gente vai olhar também esse mapa, também dentro desse mesmo trabalho, ele é muito ilustrativo, que mostra que parece que a incidência de CHC ela é maior no sul e no sudeste, quando a gente sabe que pode não ser bem assim, que muitos pacientes provavelmente estão morrendo de CHC sem nunca terem o diagnóstico da doença. Então, se você não faz o diagnóstico de patologia prévia, o paciente já chega a terminal, às vezes você não faz nem o mesmo diagnóstico, não notifica isso. Então, esse é um dado que é extremamente relevante, faz a gente pensar. São Paulo, por exemplo, desenvolveu programas através da USP de modelos avançados de diagnóstico de CHC, o que é interessante. Você faz diagnóstico de hepatopatia e você consegue chegar lá. E a gente vê que, claramente, nossos pacientes estão chegando numa fase terminal, numa fase muito avançada da doença. Isso não é bom. Isso é a pior coisa que pode acontecer em oncologia, quando você está perdendo o time das doenças. A maior parte desses pacientes são classificados já como fora de possibilidade de qualquer tratamento. Isso não é aceitável. O que acontece na situação do Brasil hoje que a gente tem? A gente tem hoje, no financiamento público, que a gente chama de SUS, né? O SUS, que tenho muito orgulho de ter ajudado a criar, 80% da população. Já foi 75% a 25%, hoje está 80% a 20%, a gente sabe que está numa crise econômica grande. Acho que a pandemia também mostrou uma crise política grande, uma falta de interação entre o Ministério da Saúde, estados e municípios, coisa que não pode acontecer, que você tem que ter um trabalho integrado, esse é o sentido das coisas. Uma crise econômica grande, e a gente vive um envelhecimento populacional grande. Sem dúvida nenhuma, o Brasil mudou o seu perfil demográfico muito rapidamente. E nós ousamos ter, uma Constituição que quer garantir direito à saúde a todos, o que é justo, mas em um dever de Estado.
criando o Sistema Único de Saúde, que eu acho que saiu muito fortalecido nessa pandemia. Eu acho que a gente hoje não tem ninguém, eu lembro quando o Mandetta entrou, ele tinha algumas críticas ao SUS e saiu elogiando. O próprio ministro atual, que entrou sem conhecimento do SUS, hoje ele entende a responsabilidade e a grandeza disso, e nós também temos que ter isso, né? E o SUS foi criado em cima de 3 princípios fundamentais: universalidade, quer dizer, acesso de toda a população ao sistema de saúde; integralidade, que é o tratamento integral de todo o processo; e equidade. A gente está falhando em todos eles. Hoje, nós não temos universalidade, desde a própria base do princípio de que hoje você tem saúde suplementar e saúde pública tratando pacientes de forma bastante diferente no acesso à tecnologia. A gente tem sistemas de regulação que, às vezes, funcionam como retentores de fluxo. A gente tem diferenças enormes de incorporação público-privada, e a capilarização do atendimento é totalmente diferente no Brasil, de disparidades regionais muito grandes. A integralidade, do momento que você faz o diagnóstico CHC, que é uma doença que permite isso, onde 86% dos pacientes não tiveram um diagnóstico prévio de doença hepática, você mostra que você está aferindo a integralidade. E a equidade, isso é um grande problema. A gente sabe também que acesso, por exemplo, do sorafenib, de 2008, ela é completamente diferente em estados diferentes do Brasil. Isso não pode acontecer. Imagina outras tecnologias. Então, isso a gente está ferindo princípios fundamentais do SUS que a gente não pode aceitar. O que a gente tem aqui? A gente tem uma questão fundamental no Brasil: financiamento. Se a gente pegar países que ousaram fazer sistemas públicos de saúde com acesso universal, a gente vê que o Brasil investe no setor público muito pouco em saúde aqui. A gente ainda tem um investimento que é de 6,7% do PIB, quando constitucionalmente deveria ser de 10% a 12%. Então, a gente está gastando menos nisso. E isso tem que ser modificado. A gente tem que aumentar o financiamento dos setores públicos no Brasil. Como a gente tem isso aqui agora? O CFM acabou de publicar um dado agora que o Brasil gasta R$ 3,48, entendeu, por dia por cidadão brasileiro, num custo médio anual de R$ 1.271. Isto significa, atualmente, 2,94% do PIB. Isso foi apresentado agora em 2020 pelo CFM. Isso é muito abaixo dos 10% do que deveria ser. Isso vai impactar qualquer política que se queira fazer em qualquer segmento que a gente tenha. Isso é inaceitável. A gente tem que cobrar, temos eleições municipais agora, da aplicação em saúde das verbas públicas. A gente vê que aumentou ao longo do tempo. Mas se a gente pensar, né, esse ganho, crescimento de 26%, que a gente teve ao longo de 2008 até 2017, quando foi levantado, ele é abaixo do período de inflação que a gente teve. Então, não é que a gente está subindo, a gente está recaindo, a gente tem uma defasagem de 41%. Além disso, a gente tem uma coisa horrível, que foi votada em 2017, que é o teto do gasto público. Então, a gente congelou o gasto em 20 anos, envelhecendo a população, aumentando a pandemia que a gente teve no meio disso, e a gente tem uma curva inflacionária que vai prejudicar enorme. Como nós vamos incorporar a tecnologia com todas essas questões que já foram apresentadas anteriormente? É muito difícil, né? Mas o custo em saúde, ele não é proporcional, a inflação em saúde, ele não é proporcional à inflação que você vê na sociedade em geral. Ele é maior, ele é muito maior. Entendeu? Então, porque você tem tecnologia se desenvolvendo, você tem custo de medicação, custo de novas técnicas, e isso é um fator complicador maior. E você não tem um cenário onde você vai ter poucas coisas para vir. Você tem um cenário com muitas coisas para vir. Então, hoje, a tua necessidade hoje de estar buscando mecanismos, possibilidades de você estar incorporando tecnologia, elas são essenciais. A gente faz isso ou a gente vai ter um sistema perverso onde poucos terão muito e muitos não terão pouco. Isso não é o ideal, né? Mas é só financiamento que é o problema? Eu acredito que não. Esse é o slide de brincadeira que a gente fala do SUS, onde o problema não é indigestão, o problema muitas vezes é de gestão. Se só dinheiro bastasse, os Estados Unidos deu uma demonstração clara disso na pandemia, que, primeiro, os Estados Unidos seria o país mais longevo do mundo, que não é. Segundo, não teria os problemas de enfrentar a pandemia se tivesse um sistema organizado, bem constituído. Então, não é uma questão só de recursos. Você precisa ter
muito bem alocados recursos, definindo prioridades, como você tem que fazer. Então, a melhor qualidade de gestão dos recursos é fundamental para que você tenha eficiência e cobrar, sim, o financiamento, buscar hoje o fortalecimento do SUS. E a gente tem hoje tem um dado que é estarrecedor. Com todos os problemas de financiamento que a gente tem, deixou-se de investir em dinheiro alocado à saúde 174 bilhões entre 2003 e 2017. Quer dizer, dinheiro que estava alocado para a saúde que não foi utilizado por má gestão. A gente, às vezes, fica com a ideia de que o sistema suplementar pode suprir a quem tem, e a gente vê como ele é mal distribuído. A gente tem uma grande concentração no Sul e no Sudeste dos pacientes que podem ter o sistema de saúde suplementar como alternativa de tratamento. Então, isso é um dado significativo que a gente está querendo um país mais justo, a gente não vai ter pela saúde suplementar. E isso fica claro porque quando a gente pega que hoje a saúde suplementar ela é representada por os 20% mais ricos da população, enquanto que a enorme fatia da população não tem acesso pela saúde suplementar. A gente sabe hoje que até a informalidade da economia, a mudança das leis trabalhistas podem levar a um impacto maior ainda em segmentos que não vão ter acesso a planos de saúde corporativos. Então, é uma preocupação. Mas a gente tem o complexo da saúde. Então, a gente tem todos esses atores e o que é importante é a gente perceber a contribuição de cada um deles no processo de desenvolvimento de uma racionalidade. Então, a gente tem a indústria farmacêutica, que tem que buscar mecanismos para diminuir o custo da medicação, de garantir maior acesso, de ter risco compartilhado, de buscar negociações em pacotes, mecanismos onde ela possa garantir maior acesso. A gente tem que ter a compreensão dos financiadores de melhores escolhas, de racionalização. O que se gasta hoje em consultas médicas múltiplas, o que se gasta hoje de exames desnecessários, o que se gasta hoje de burocracia, de uma série de coisas, mostram que a gente pode melhorar a nossa qualidade de gestão e temos que fazer isso. Dos prestadores e médicos, que também têm a responsabilidade da escolha. Tem que buscar, de todas as maneiras, buscar a sustentabilidade desse complexo. E a gente tem também as agências reguladoras cumprindo o seu papel e introduzindo essa discussão de custo efetivamente dentro do contexto. Isso é necessário, isso é essencial, isso não tem que ser escamoteado, isso tem que ser público e a gente tem que discutir essas questões. Isso é responsabilidade de todos nós. A nossa responsabilidade médica também passa na definição dessas prioridades. A gente pegando um dado só aqui da indústria farmacêutica, a gente coloca que a lucratividade da indústria farmacêutica de 35 maiores empresas farmacêuticas comparadas com 357 empresas que entraram nesse ranking do SP500, mostrou que a lucratividade da indústria farmacêutica foi de 76% contra 37% que você teve nessas outras indústrias. Isso traz uma interpretação, no meu modo de ver, que a indústria gordura para queimar dentro da indústria, ela é um participante determinante nessa política de construção de acesso. A gente tem uma outra questão que, para mim, é essencial. A gente está investindo gastos demais no tratamento da doença metastática, na fase final da doença. O que acontece com o CHC? Se eu consigo investir em educação alimentar, se eu consigo ter programas de imunização, se eu consigo ter programas onde eu faça tratamento de hepatite C, muito provavelmente eu diminuo o meu gasto com CHC na fase terminal. Se eu hoje consigo ter ambulatórios avançados que cheguem ao paciente, se eu consigo hoje ter programas racionais de rastreamento, eu faço o diagnóstico precoce e melhoro o meu tratamento. Se eu hoje trato melhor a minha doença localizada, consigo fazer mais transplantes, consigo tratar melhor os pacientes, eu faço um resultado melhor. Se eu pego meus recursos e invisto todo na doença metastática, talvez eu prejudique os outros setores. Puxar esse setor para cá é essencial. Acho que a gente tem, finalizando, 4 possibilidades que a gente tem hoje dentro do mundo de cenários possíveis nas próximas décadas. O primeiro, que é o ideal, que nós temos que contribuir para ter sucesso da tecnologia, sucesso do tratamento e uma sociedade que pode pagar seus custos.
Esse é o ideal. Nós estamos hoje caminhando para o terceiro Senado, sucesso na tecnologia em CHC, cada vez a gente está mais deslumbrado com aquilo que a gente está conseguindo, mas a sociedade não está podendo pagar. E a gente não pode cair nessa equação da cá. Acho que a ideia do sucesso da tecnologia a gente já superou, a gente está conseguindo efetivamente melhorar com toda a complexidade do câncer, mas eu quero pegar esse cenário 3 e transformá-lo num cenário 1. Acho que essa é a minha responsabilidade ao longo dos meus 40 anos de exercício e a responsabilidade de todos nós. Obrigado. Muito bom, doutor Gil. Muito boa. As suas reflexões são sempre muito pertinentes e muito bem-vindas. Agradeço pela sua participação aqui. É sempre bom arejar a cabeça. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Leonardo e para a Viviane. Queria que eles conseguissem resumir em alguns poucos minutos, o que nós temos ainda 3 ou 4 minutinhos para discussão. Qual é o principal critério que você utiliza para escolher primeira linha para um paciente hoje? Vamos dar a vez para as mulheres primeiro. Vivi, qual é o seu primeiro critério para você levar em consideração que droga você vai fazer diante das 3 que você tem hoje disponíveis como primeira linha? Por favor. Acho que a gente tem que considerar aqueles fatores, né? Função hepática, se o paciente é CHDA, se ele tem alguma disfunção hepática, e o risco de sangramento. Eu acho que talvez esses 2 sejam os fatores mais importantes que a gente deve considerar inicialmente. Além do que, assim, acho que a gente tem que tentar entender quem é esse paciente, a etiologia da doença dele, para poder tomar uma decisão mais ampla. Tá bem difícil tomar as decisões agora, porque a gente tem muita opção e a gente não tem uma sequência, como a gente já falou, a gente não tem uma sequência que é bem definida, né? Então, a gente vai ter que tentar enquadrar e ver qual é a droga que aquele paciente teve melhor representado dentro dos estudos. Leonardo? Eu diria que eu concordo totalmente, a função hepática e o performance são os 2 principais pilares, o acesso é indiscutível também, mas eu diria que hoje a gente tem uma combinação que é superior, né? Então, até se prova o contrário, todos os pacientes que se enquadrariam no estudo clínico, eles seriam tratados com melhores desfechos, talvez com a combinação. Mas é claro que os critérios de inclusão são estritos e isso limita bastante, como a Viviane colocou. Posso fazer uma pergunta, Fábio? Claro. Posso fazer uma pergunta? Claro. Nessa questão, uma das coisas que me chamou a atenção no trabalho foi essa questão das varizes de esôfagos não tratadas ou tratadas incompletamente. Como é que é esse critério, que esse tratado incompletamente ficou sempre um objeto de discussão da gente, de como é que é isso, como é que vocês estão vendo esse paciente com potencial risco de sangramento, quem é oncologista tem medo do sangramento do bevacizumab, como é que vocês estão vendo essa questão? Ótimo, eu ia fazer essa pergunta, você já me adiantou, obrigado. Vivi? Que eu fale, pronto. Na verdade, no estudo, eles colocaram a critério do investigador, né, conforme as regras locais, as orientações locais, a definição de sangramento. Né? Então, o que eu entendi ali é que provavelmente eram pacientes que tinham baixo risco, então varizes de fino calibre, né, e que estavam em profilaxia adequada. Então, ao meu ver, um paciente que tem uma varize que não tem hipertensão portal muito grave, que esteja usando beta-bloqueador, esse é um paciente que a gente vai considerar de um risco baixo. Mas, assim, essa definição ainda não está clara, não está muito, não tem uma especificidade muito grande nisso daí. E a gente tem que lembrar que nem todos os pacientes em beta-bloqueador estarão beta-bloqueados, né, de forma efetiva. Então, a gente vai ter aí 30% a 40% dos pacientes que vão ser beneficiados de beta-bloqueador. E assim, o paciente que tem varizes de esôfago, ele pode sangrar. Então, se ele tem varizes de esôfago, ele pode sangrar, seja ela de fino, de médio, de grosso calibre, qualquer condição. Então, seria o caso de ligar todo mundo, Léo? Pois é. Para você, Léo. Na prática, eu tive algumas experiências de incluir pacientes em estudos clínicos que tinham o mesmo critério de exclusão, por exemplo, o estudo COSMIC, etc. E eu tive que fazer contato com a monitora e perguntar especificamente o que seria objetivamente isso. Ela me sugeriu consultar o consenso de Baveno, que eu acho que vocês têm muito mais prática. E se isso tivesse de acordo com o dito nesse consenso, que a gente poderia considerar como tratada, que seria basicamente o que a doutora Viviane falou em resumo.
Mas até para ligar, até que a gente consiga fazer uma ligadura, consiga tratar de fato essas varizes, o paciente progrediu e já saiu da linha. Então, acho que vai ser paciente que a gente considera com baixo risco do jeito que ele está. Ligar vai demorar, até que consiga resolver vai demorar. O estudo permite que seja incluído 6 meses depois da ligadura. Então, se o paciente ligou hoje, ele só vai ser elegível ao estudo 6 meses depois, né, pela inclusão. Então, o paciente provavelmente tem que ser tratado fora do estudo, né? É verdade. Olha, eu acho que o tempo da gente está acabando. Eu adorei essa discussão nossa aqui. Muito obrigado a todos. Acho que foi visto de vários pontos de vista diferentes. E queria só chamar a atenção que está em consulta pública para a gente adotar o regorafenib, como incorporar, na verdade, o regorafenib para tratamento de carcinoma hepático celular em segunda linha no rol da ANS. Então, seria interessante que se vocês pudessem contribuir com a consulta pública emitindo suas opiniões. Por aqui a gente encerra. Eu agradeço muito a todos. É sempre interessante falar desse tema que, apesar de a gente ainda estar um pouco atrás da mama e do pulmão, né, Léo? Roberto? A gente está vendo aí uma possibilidade muito grande para o futuro próximo. Então, nós estamos vivendo uma transformação enorme nessa linha de tratamento para os nossos pacientes.